Boa tarde a todos, né? Realmente a gente respeita muito o trabalho de vocês estão aqui presentes, né? Então, para nós é motivo de muito orgulho, né? Porque vocês sentem o cheiro de tudo, vê tudo de perto, vê como está acontecendo, num momento importante para o Atlético, né? Porque financeiramente falando, a Copa do Brasil hoje faz a diferença, né? Então, é um dia importante e nada mais fundamental que a presença de vocês. E vale a pena lembrar, né, Adson, que mais de R$ 1 milhão é só pela participação, ou seja, o Atlético avançando de fase já tem garantido também a premiação da segunda fase. Ou seja, é muito importante para os cofres do Atlético essa Copa do Brasil. A gente sabe da importância que é, né? E o futebol é muito caro, né? Futebol hoje não é simples, né? Mas não adianta ficar aqui toda hora chorando aqui, porque é o que a gente sabe fazer e a gente tenta sempre fazer o melhor para que o nosso clube possa buscar espaço no futebol brasileiro. Antes o time visitante, nessa primeira fase, o empate já classificava, né? Agora leva para os pênaltis. O que você achou dessa mudança? Achei ruim, né? E vou externar meu pensamento no conselho arbitral. Quando tiver, eu vou posicionar. Eu tenho opinião própria. Acho que a CBF tem que rever isso. Não pode privilegiar quem não tem meritocracia, né? Nada contra ninguém, mas se a gente investe, se a gente está numa Série B, se a gente tem um ranqueamento bom, pisou na Série A, tem que ser respeitado, né? Então, para que existir ranking, né? Ou então, crie uma situação de um jogo aqui, outro na nossa casa, como era antigamente, né? Porque tem que ser justo, e a forma hoje não é justa. Você vai jogar em campos ruins, né? A maioria dos campos, ontem o Atlético Mineiro jogou num campo que não tinha a mínima condição. Então, são situações que tem que ser repensado, né? Tem que ser ouvido a todos, né? E a gente espera que no futuro possa ter um entendimento. Ouvir todos, né? A CBF precisa ouvir todos em relação a isso. Agora falando do time, aos poucos o Atlético vai chegando no que você pensa, não só para a Copa do Brasil, mas para a sequência da temporada? Não, a gente sabe, Laranjinha, que é muito difícil o campeonato, né? E todo começo de temporada, o jogador geralmente não se cuida nas férias. E até o jogador é um ritmo técnico e físico, mesmo porque quem faz o calendário não respeita isso. Como é que você vai preparar uma equipe com 10, 15 dias? É impossível você dar condição física. Aí começa o jogador a jogar quarto domingo, aí vem as lesões, vem aquele time lento, força, mas ninguém avalia o que realmente acontece, que o jogador não está bem preparado, é cobrado no limite, torcedor não quer nem saber, torcedor vive o hoje, não vive o ontem e nem o amanhã. Então são situações assim que a gente passa por situação, parece que desaprendeu, parece que ninguém sabe mais nada, parece que a gente está ultrapassando. Não tem nada disso, cara. Não existe milagre. O atleta precisa hoje, para jogar futebol profissional, estar muito bem preparado fisicamente, tecnicamente. Porque antigamente você corria 4, 5 quilômetros. Hoje o cara corre 10, 12, 14, né? Então, são situações, tudo medido pelo GPS. Então, são situações que precisam ser avaliadas. O futebol brasileiro ainda é pensado de maneira amadora. E a cobrança é de país de primeiro mundo, coisa que a gente ainda não tem esse planejamento. Você até tocou num ponto interessante em relação ao torcedor, e eu vejo que o torcedor começa a pegar um pouco no pé do Caio Dantas. A gente sabe que é um jogador que tem qualidade. O que você pode falar do Caio Dantas? Hoje ele deve ser titular para pegar um pouco mais de rodagem. Cara, o Caio Dantas é um jogador experiente. Isso é tiro no pé. Vem tudo disso que eu estou falando. O jogador não está passando um momento que a gente espera, mas é um jogador experiente, já foi artilheiro em vários lugares. Ele não desaprendeu. A gente precisa apoiar, recuperar o jogador, é um investimento alto, muitos times queriam, então daqui a pouco o jogador é descartado, ele já não serve mais, entra... Cara, não é assim. A gente tem que dar tempo ao tempo. Ele está trabalhando direito, não é mau profissional, está se dedicando, então eu estou com ele, vou dar apoio e nós temos que recuperá-lo, né? Mesmo porque não tem centroavante em toda esquina aí para você contratar,
A gente tem que dar a condição dele se recuperar, começar a fazer os gols. Às vezes a forma de nós jogarmos, às vezes o jogador está um pouco isolado também, eu já falei isso para o Guanais. Às vezes nós precisamos de aproximação, precisamos ter uma condição de criar mais jogadas para o jogador, para o atleta definir, né? Às vezes também é forma de jogar, a gente precisa avaliar tudo isso, né? E não tem ninguém hoje no grupo do Atlético, jogador acomodado, jogador que não quer, jogador que está fazendo careta passé, que eu sempre falo. Não tem nada disso. Nós tem trabalhado bem, o trabalho dia a dia é bom, apesar de ser curto, mas não tem desculpa, é o que nós temos, é o que nós podemos, e eu estou confiante. Eu acho que o nosso time tem muito a evoluir. Hoje é um dia importante, tem que jogar no campo do adversário, tem que ser competitivo, e dentro disso eu acredito que a gente possa conseguir a nossa classificação. O Potker vem sendo a grande surpresa, na sua visão, não só do Atlético, mas no Campeonato Goiano, Adson? Cara, o Potker, ele voltou a ser feliz, né? Ele chegou, conversei com ele várias vezes, e ele é um jogador que tem personalidade e tem talento. O cara já jogou em alto nível em Campeonato Paulista, foi destaque no Inter, jogador que já foi em nível alto do futebol brasileiro. Tem saúde. Falou para mim claramente, eu quero trabalhar no seu clube, porque no seu clube eu vou atingir minhas metas, porque vocês têm protocolos que encaixam no meu perfil de trabalho. Jogador que precisa ser trabalhado, que precisa tá com a bunda murcha, precisa de estar com o percentual, porque no Atlético, se o cara tinha com o percentual alto, ele tá fora. Então, tem protocolos, não vai ficar pondo jogador, o cara não está num nível físico aceitável, ele vai jogar. Não, tem que estar dentro do percentual, e o Potker está num nível, é um jogador muito forte, então ele precisa estar bem preparado. Adson, obrigado por atender a reportagem da Band News, as Feras do Esporte, direto aqui da cidade de Arapiraca. E bora buscar a classificação, né? Fico aqui, meu respeito pela presença de vocês, né? E eu reconheço, e pode ter certeza que a gente vai fazer um grande jogo e honrar a camisa do Atlético. Eu vou colocar esse pensamento meu pro Edinaldo, pessoalmente no Conselho Arbitral, porque não, é um absurdo, cara. Nós, Vila, qualquer clube emergente, qualquer clube melhor ranqueado, investe mais que o Asa, investe mais que qualquer outro clube. Cara, isso não é justo. Futebol tem que ser sempre dentro da justiça, né? Nós precisamos ter a meritocracia no futebol. Então quer valorizar todas as federações que não tem clubes na Série A, na Série B, na Série C, então faz um jogo de ida e volta. Não tem cabimento um negócio desse. Então eu sou radicalmente contra, eu respeito o Edinaldo, acho que o Edinaldo é um cara que ouve, e eu vou falar isso pessoalmente, porque não tem cabimento um negócio desse, cara. Isso é absurdo. Nós precisamos ter no futebol brasileiro justiça. Como é que é justo? Você joga em campos que não tem a mínima condição. Não estou falando daqui do Asa, porque eu nem fui lá no campo. Mas não é justo. Nós precisamos realmente ter um equilíbrio. Você vem aqui, faz um jogo ruim aqui, às vezes não encaixa, você sabe que tem dinheiro envolvido, jogador ruim, enfim, um nego corre, dá a vida, não tem exame antidoping, é um monte de coisa que vem na cabeça. Você sabe disso, você não está começando hoje. Então, eu estou realmente preocupado com isso, é jogo dificílimo, a gente sabe que todo mundo vai jogar no limite, é 90 minutos de vida ou morte, não tem margem para erro, e eu espero que meus jogadores estejam ligados. Sobre essa questão de mudança de comissão técnica, tudo na vida é como acontece, tudo. Às vezes você faz um jogo perfeito, o cara vai lá, faz um gol espírita, às vezes você tem alguns dissabores, tudo é como acontece, né? Então eu sou um cara que sempre vou avaliar, dentro do clube não há zona de conforto, toda hora eu estou falando com alguém, estou em cima, eu estou aqui em Arapiraca, cheguei aqui ontem tarde da noite, fazendo o que eu gosto, feliz, mas todos aqui têm que me dar retorno. Eu preciso do Atlético tendo resultado. Ninguém aqui está fazendo graça para ninguém. Se eu tenho que cumprir os salários, pagar em dia, eles têm que também me entregar alguma coisa. Isso é natural, é conversar do olho no olho, aqui não tem conversa de efeito, é tudo
frente a frente. E eu procuro ter credibilidade, cumprir com meus compromissos, para que a gente sempre tenha o respeito de todos. Boa tarde, presidente Adson. Boa tarde, Nivaldo. É um prazer falar com você, Adson, novamente. É o Tim. Até em cima disso que você falou, dessa responsabilidade do elenco, né? É um jogo único hoje, a gente sabe que corre um risco de acontecer surpresa. A gente já viu muitas surpresas na Copa do Brasil em outros anos. E o quanto afetaria o planejamento da temporada caso aconteça uma eliminação hoje, uma eliminação muito precoce? E se você já tem um plano B, caso isso aconteça? Boa tarde, Tim. Você sabe que o futebol, ele reserva surpresa. O futebol é bom porque ele não tem lógica, né? Então a gente tem que pensar nisso antes, prever isso antes, né? O jogador, ele não pode entrar lá achando que é um jogo normal. Esse jogo que envolve dinheiro, você foi jogador, você sabe. Jogador dá vida, né? Correria, intensidade, é um monte de coisa. Então, o que eu posso dizer é que eu sempre sou um cara que eu procuro ter plano B em tudo na vida, tudo, sabe? Então, é evidente que o recurso é fundamental, mas eu não conto com ele, só conto com ele quando ele estiver na conta do Atlético. Então, primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que buscar merecer e depois pensar que a gente pode contar com esse recurso. É evidente que eu trabalho no limite. Você sabe que Série B, você não tem uma condição financeira que justa, porque é um campeonato de altíssimo nível, tem clube aí pagando 250, 300 para jogador, o céu é o limite, enquanto não tiver fair play, tanto na Série A, Série B, os clubes vão se definhando e vão entrando num abismo. Nós precisamos repensar. Hoje nós vivemos na mão de empresários e jogadores, porque é a lei da oferta e da procura. E pouca oferta, pouca condição de você ter escolhas de jogadores para o nível financeiro baixar. Então, são situações que a gente tem que sempre estar atento e, logicamente, se adaptando, mas lutando contra essa questão financeira. Adson, em relação ao início da temporada, o Atlético começou mal, perdeu aquele clássico diante da equipe do Vila Nova no Antônio Ascioli, muita gente desconfiando, né, como existe no futebol o tempo todo, sempre assim, alguns torcedores, esse ano será que o Atlético não vai dar conta? E de maneira muito rápida, você já reforçou o elenco com boas contratações, e o Atlético hoje já é novamente o grande favorito aqui no Campeonato Goiano, já é o melhor time da temporada aqui no estado? Tim, eu não penso dessa forma, né? Tanto que as pessoas, até muitos analistas, eles agem só de acordo com o momento, né? Só o momento. E naquele momento, o Atlético não estava ajustado, nem tecnicamente, nem fisicamente. Porém, o Vila fez um grande jogo. Eu tenho que reconhecer isso. O Vila foi letal. Você acha que o Vila, o Goiás, que são nossos grandes adversários, vai num mata-mata, num jogo decisivo, jogar nesse nível? Não vai. Os caras, quando é decisão, todo mundo vai jogar no limite. Às vezes vem uma certa acomodação, às vezes vem um momento de queda técnica nesse campeonato. Por quê? Porque não teve a preparação ideal. Mas no momento de decisão, vai ter semana aberta, tudo vai ser diferente. Eu não vejo favoritismo, acho o elenco do Goiás muito bom, o Jair é um grande profissional, às vezes as coisas não dá encaixe, nós fomos lá, ganhamos o clássico, ganhamos, mas poderia ter perdido também, né? E aí tudo era diferente. Então tem momentos que você vai no limite, né? No limite, e dentro disso nós ganhamos o clássico, perdemos o Vila foi melhor, mas hoje o time está mais ajustado, mas eu não vejo favoritismo nenhuma das equipes. Até para terminar da minha parte aqui, Adson, Nivaldo, você fez várias contratações, Adson, só que eu vou perguntar de dois jogadores que estão no elenco. Você ainda conta para a temporada com o Arauz e com o Jorginho? São dois jogadores que passaram aí por lesões graves, Arauz 2 anos, Jorginho já há muito tempo também sem jogar, ou você já não conta com eles mais e já está buscando aí, ou já buscou no mercado jogadores para substituí-los? Olha, a questão do Jorginho, ela é muito complexa. A gente, quando contratou ele, veio do CRB com um problema, mas era um problema que a gente imaginava de uma forma, era outra. Houve uma avaliação
por parte errada do atleta, por parte talvez de confiança da nossa, e o Jorginho nesse momento ele parece que está querendo até fazer uma cirurgia fora do clube, que o DM pensa de forma diferente, uma situação que hoje totalmente fora de contexto hoje no Atlético, né? Infelizmente a gente tem que agir com a razão. Sobre o Arauz está treinando bem, mas ele vem de uma paralisação muito grande, então ele ainda requer tempo, mas é um jogador que nós contamos e eu acredito que ele vai ajudar muito a gente nesse ano. O Adson, projetando o Atlético para o Campeonato Brasileiro da Série B, até que ponto o Campeonato Goiano vai refletir no seu planejamento para o Campeonato Brasileiro? Ou seja, se por acaso, o Atlético para mim é favoritão, o Atlético não conquistar o tetracampeonato, você entende que pode mudar a rota em relação ao que você planejou para o Campeonato Brasileiro da Série B? Ou, independentemente do que acontecer no Goianão, a rota será a mesma para a segunda divisão do Brasileiro? Nivaldo, a questão é o seguinte: nós temos para inscrever jogador na primeira janela só até dia 28. O grupo é esse, e eu acredito e confio no grupo. Porém, para a gente chegar a esse tetracampeonato tão sonhado, é difícil pra caramba. Não é fácil. São jogos duríssimos e são jogos imprevisíveis. Nós vamos fazer tudo que for dentro das possibilidades, honestamente falando, para a gente atingir essa meta. Porém, talvez nossos estaduais é um dos mais disputados do Brasil. E eu te garanto que não tem condição de eu te falar nada antes, porque eu sei que será jogos dificílimos, jogos duríssimos, né? E o nosso grupo está já com a cara definida, pensando na primeira etapa da Série B, que é para a janela do meio do ano. Então, é evidente que no meio do ano você vai fazer ajuste, estando bem ou mal. Na Série B de 23, a gente teve que fazer uma mudança de curso naquele período. Dentro disso, nós conseguimos atingir a nossa meta, que foi o acesso, né? Eu espero que a gente tenha uma condição melhor, o grupo está mais encorpado, está mais tendo concorrência, né? E, por exemplo, o Sandro Lima entrou no jogo lá, não entrou bem, pesadão, sem mobilidade, ficou em Goiânia para trabalhar. O Raí está no melhor momento. Então, é assim que tem que ser, né? O cara vai tentar trabalhar, melhorar para poder buscar espaço. E dentro disso, o atleta ganha com a competitividade. Como última pergunta aqui da minha parte, Adson, até para liberar você para os seus afazeres aí, você se decepcionou com o goleirão que você trouxe do Cruzeiro para substituir o Ronaldo, o Anderson? Ótima pergunta, ótima mesmo. Vou te falar, eu confio no Anderson, eu confio, sei do potencial dele, ele deu um azar danado de tomar aquele gol contra o Vila, aí todo mundo já pega no pé, mas o Anderson é goleiro de alto nível e está atingindo um nível técnico muito importante. Ele ainda vai ser muito importante para nós e nós vamos recuperar o Anderson. Primeiro que ele é bom profissional, segundo que ele tem condição técnica. Só que o pessoal analisa o momento. É normal. Então cabe a ele ter personalidade agora para não ter margem de erro quando tiver oportunidade e naturalmente a gente dá o respaldo necessário.